Eu comecei em 74 na Gazeta, eu era comentarista. Em 77, formavam-se as redes nacionais. O Globo já estava existindo, a Tupi, mas a formação da Rede Bandeirantes. E precisava montar uma equipe nacional. E o Darcy Reis e o Ivan Magalhães, eles me chamaram e disseram, nós queremos você. Opa, por quê? Porque o Mauro Pinheiro, que era o grande comentarista de rádio, o scratch do rádio, Fiore Gilhote e Mauro Pinheiro. Mauro Pinheiro vai parar depois da Copa de 78, o Loureiro Júnior vai ser narrador de televisão e você vem pro lugar do Mauro Pinheiro. Meu Deus do céu, eu com 27 anos, pedi demissão. 2 dias depois, eu me ligo da CIT, deu certo não. Eu falei, quê? Cara, e agora? Vem aqui que eu tô com uma ideia. O Loureiro é comentarista de rádio, ia dar um jogo de televisão e ia ser o nosso narrador no Rio. Mas você vai ser o narrador no Rio? Eu falei, não vou. Eu nunca vou conseguir gritar gol na vida. Foi feito um teste, e me lembro que os 3 foram analisar, o Darcy, o Ivan e o chefão da Bandeirantes. E essa frase dele é muito bacana. Eu sei que vocês gostaram muito do garoto. Eu também gostei. Mas não sei porque sinto que ele vai fazer sucesso, mas vai trazer um monte de problema para nós. Ele estava certo. Nas duas coisas. Olá, meus amigos de todo o Brasil, sejam bem-vindos. Eu sou Gabriel Wacker. Seja bem-vindo ao Olho no Olho, um novo projeto da Folha, onde a gente vai apresentar e trazer aqui grandes nomes da comunicação para um papo descontraído, para olhar no olho mesmo. E eu faço a pergunta para você: o que você fez nas últimas 5 décadas? Meu convidado narrou as principais vitórias do esporte brasileiro. O Tetra, que eu não vi porque eu sou novinho, o Penta e também nosso grande Ayrton Senna, o herói das manhãs de domingo. Ame ou odeie, o filho da dona Mildred não passa despercebido. Vende as próprias emoções, porque é um vendedor de emoções, como ele próprio disse. Estava me devendo essa entrevista há muito tempo, eu estou aqui com ele. Haja coração, Carlos Eduardo dos Santos, Galvão Bueno. Muito obrigado, viu, Galvão? Muito obrigado mesmo. Galvão, você passou mais de 4 décadas da Globo e você está, desses primeiros meses, vendo a vida fora da Globo. Como é que é ver a vida fora da Globo depois de 4 décadas? Quando eu saí em 92, o Jô Soares, meu querido amigo Jô Soares, um gênio chamado Jô Soares, os homens mais cultos que eu conheci na vida, ele tinha saído da Globo. Ele tinha ido pro SBT. Fazer o Jô Soares nos e-mails. E ele usou uma frase. Quando disse, mas por que você tá aí? Ele disse, porque também existe vida inteligente fora da Globo. Você perdeu a medalha de vôlei do ouro em 92 por causa dessa saída. Exatamente por causa disso. E eu continuo pensando a mesma coisa. A Globo é uma casa espetacular. A Globo me deu tudo que eu podia me formar como profissional. Houve uma parceria de mais de 40 anos, ela acreditando em mim, eu acreditando na Globo, e caminhando. Tivemos nossas rusgas pelo caminho, é lógico, é claro, mas foram anos muito bacanas. Mas existe vida inteligente fora da Globo. A impressão que eu tenho é que esses últimos 2 anos foram esquisitos, talvez, em relação à Globo. Como é que foi essa relação? Na verdade, o projeto todo, ele era para terminar no dia 31 de dezembro de 2022, dias após a minha 13ª Copa do Mundo, a minha 12ª Copa do Mundo no local, em sequência, a minha 11ª Copa do Mundo em sequência, ou seja, não há ninguém na história da comunicação mundial que tenha narrado 13 Copas do Mundo, 12 Copas do Mundo no local, 11 Copas do Mundo na mesma emissora. Era para terminar por ali, talvez fazer alguma coisa, tínhamos alguns projetos, porque eu não tinha exatamente o domínio 100% do que eu ia fazer. Eu estava começando a entender que o mundo da comunicação não era mais só televisão. Quando chegou na véspera desse último dia, o Amaury Soares, que hoje é o diretor executivo, um amigo querido de muitos anos, e ele me pediu na véspera, não, pelo amor de Deus, você vai ter que fazer umas gravações dizendo que você não está indo embora. Eu falei, mas acabou, cara. O contrato acabou. Houve uma conversa, então o que fazer desses próximos 2 anos? Chegou-se à conclusão que o no compete, não compete para quem possa não saber, é simplesmente um contrato que é o seguinte: eu trabalhei 43 anos para você, eu não vou lhe dar as costas para trabalhar a partir de amanhã para ele que está aqui. Surgiu a oportunidade, a Globo fez uma bobagem, não comprou o primeiro jogo da seleção brasileira depois da Copa, o jogo ficou solto.
Você foi lá. A Band pegou para TV aberta. Eu falei, opa. É meu. E deu o estouro que deu. Foi o início dessa buraco que a seleção brasileira se enfiou. Aquele jogo do Marrocos, perdeu bem perdido. Perdeu para o Marrocos, primeira vez que perdeu para um time africano. Foram mais de 11 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Aí deu um nó na cabeça de muita gente, que lá não tinha pensado, porra, mas como é que se faz um negócio desse? Eu estava proibido apenas de fazer transmissão em TV aberta. E quando foi se aproximando ao final desses 2 anos do No Compete, gentilmente fizeram a pergunta, você gostaria de apresentar algum projeto para continuar por aqui? O que você achei fez? Isso um pouco de desaforo. Deselegante? Um pouco de falta de elegância. Eu ter que apresentar um projeto depois de 43 anos de sucesso na casa. Você tem algum projeto? Eu digo, tenho. Qual é? Embora. E você foi? Eu fui. Eu recebi proposta para fazer com a TV Casé, o Flamengo, que estava no Mundial No de Mundial Clubes. de 23, Obrigado. não foi isso? A Paramount me fez proposta para fazer não sei o quê. Eu falei, não, obrigado. Porque concorria com coisas da Globo. Eu não me achava no direito, não achava correto fazer nada naquele momento. Fiquei muito feliz de voltar para a TV aberta. Muito feliz de ser a Band. Ficar só ali no YouTube não fez minha cabeça. E aí veio essa oportunidade, o Johnny Salles estudou comigo na escola. Eu brinco que eu digo que eu não andava muito com ele, não, porque ele era muito riponga. Cabelo até aqui, tá marcando Até desse hoje tamanho. é. Até hoje é um pouquinho. É nada, agora ele anda só de terno. Só um bacana. pouquinho. E fiquei amigo dele, do Ricardo. E o Johnny me chamou, quero você na minha TV aberta, vai ter o tempo que você quiser, o espaço que você quiser, traz seu programa pra cá. Como é que vai, como é que não vem? O Antônio Zimmer, que foi diretor da Globo, também estava lá, o Caio. Ele precisava de uma frase, eu falei, escreve aí, estou voltando pra casa. Quando eu fiquei puto da vida com a história da camisa vermelha, tira uma coisa, não tem nada a ver com vermelho, não tem nada a ver com política. As pessoas já levaram para a política, nós estamos vivendo um país de um confronto que só faz mal ao país. Eu falo para um país inteiro. Independente de raça, de credo, de cor, de ideologia, de sexo e de preferências pessoais. Sempre falei para o país inteiro. Então aquilo tinha nada a ver com política. Aquilo era o seguinte, era uma falta de respeito àquilo que estava se aventando de tirarem a camisa azul. Eu tenho a camisa azul do último gol do Brasil do tetracampeonato. Meu Deus. Quando o Romário fez de cabeça. Contra a Suécia. 1-0 contra a Suécia. Pô, parceiro, teu presente é pra você, parceiro. E lá de cima ele escreveu e jogou a camisa. Pro meu ídolo, Galvão Bueno, um abraço do Romário, tetracampeão. Os caras querem a troco do quê? Ele tá na pilha de americano pra vender camisa. Você falou até dessa questão da CBF, a camisa vermelha. Você foi um dos caras de TV aberta que mais criticou e mais bateu na história do Edinaldo Rodrigues, que é ex-presidente da CBF. Você foi um dos poucos. Como é que você analisa essa bagunça que virou essa CBF? Eu sei que ele ficou chateado com você. Ele ficou chateado comigo, antes eu fiquei chateado com ele pelas coisas que ele fazia. Ele tem o direito de falar o que ele quiser, eu tenho direito de falar o que eu quiser. Não era exatamente o Edinaldo. O Edinaldo, ele não teve honra na palavra dele no compromisso que assumiu comigo. Por quê? E era um compromisso comercial. Não vou nem dar destaque aqui. Não vale a pena. Fechamos um negócio e fez uma homenagem, eu agradeci muito. E no meu discurso de agradecimento, eu disse a ele, Edinaldo, espero apenas que você consiga cumprir seu mandato até o final. E que quando você deixe a CBF, ao final de seu mandato, você possa sair de cabeça erguida, olhos bem abertos e pela porta principal. E não foi isso que aconteceu, infelizmente. E disse o porquê. Porque a história vinha nos mostrando, todos nós não tínhamos a última eleição a presidente da CBF foi em 1989. Que foi a do Ricardo Teixeira. Quando o Ricardo Teixeira entrou. O que aconteceu agora com o menino lá de Rondônia não foi uma eleição. Não. Eu podia dizer que foi um golpe, mas como não tenho prova, não vou falar que foi um golpe. Mas foi uma coisa muito estranha. Meio esquisita, meio difícil de se entender. Ele centralizava demais. E aí começou a fazer coisas com a seleção brasileira que não podiam ser feitas. A seleção brasileira é um patrimônio nacional. Isso me remete lá para trás também. Ele me convidou
para um almoço no Catar, na véspera do jogo com a Coreia. E conversamos, batendo papo. Eu sou uma pessoa educada, claro que sim, presidente. O que você acha disso? O que você faz disso? O que eu faço daquilo? Eu falei, olha, eu queria para dizer uma coisa. O Tite deixou muito claro que ele não vai ser mais técnico da seleção brasileira depois de 2 Copas, no dia em que a seleção sair da Copa, seja ela campeã ou não. Seria muito bom da sua parte se no dia seguinte você dissesse, o novo técnico da seleção é fulano de tal. Não vamos deixar passar janeiro, depois do fim de janeiro eu quero conversar com você, né? Mas um dos motivos do almoço, eu gostaria de saber a sua opinião. Aí eu falei, depende. Você quer um técnico, quer continuar com um técnico brasileiro ou quer um técnico estrangeiro? Eu já desconfiava disso. Eu quero um técnico estrangeiro. Eu falei, então, para mim só existe um, Ancelotti. Trabalhou com mais de 30 jogadores brasileiros, o grande Milan tinha mais da metade do time dele brasileiro. O time que vai jogar amanhã contra a Coreia, naquele momento ganhou de goleada, tinha 4 titulares do Real Madrid. E assim a coisa foi se enrolando. Achei errado, fiz as críticas que tinha que fazer, nunca fiz nada pessoal, nunca foi nada muito agressivo. A questão da Rússia, a FIFA determinou que o futebol da Rússia estava banido de todas as competições e confrontos com times da FIFA. E o presidente da seleção, o então Edinaldo, oferece 4 datas em 2025, 4 datas FIFA. Não pode, é proibido. Porque senão o Brasil seria punido. Lógico que o Brasil seria punido. Podia ter se afastado da Copa do Mundo. Exatamente. Então as coisas foram se somando. Este que entrou agora, que nunca foi presidente de federação, nunca foi presidente de clube, não tem nenhuma experiência. Eu acho que a gente não deve criticar e condenar ninguém antes que fatos aconteçam e que possam ser julgados. Mas é no mínimo estranho. E já que ele está lá, vamos esperar o trabalho dele. Mas é que é esquisito, é. É esquisito. E, se você pegar os vice-presidentes, 80% deles, pelo menos, eram aliados ao Edinaldo. Então, desejo a esse presidente que ele possa sair no fim do mandato, porque o Ricardo Teixeira não pôde cumprir o mandato até o final. O Marinho foi preso nos Estados Unidos. O Marco Paulo Del Nero não foi preso porque fugiu pela porta dos fundos no hotel na Suíça e não pode sair do Brasil. O Caboclo não continuou por questões de assédio. O Edinaldo agora sai por 2 vezes. Gente, onde é que vai parar essa vergonha no futebol brasileiro? Você se assumiu o Flamengo. Como é que você fazia para não passar raiva com o Flamengo? Especialmente porque você narrou muito jogo numa época do Flamengo com times ruins. Você narrou aquela final da Copa do Brasil de 2004 contra o Santo André. Peraí, cara, eu estreiei na Globo, minha transmissão na Globo foi semifinal de Libertadores. Com o Flamengo de Zico. E Flamengo. Minha segunda transmissão foi a final com o Cobreloa. Sim. Aí o Luciano do Vale fez porque a gente dividia, o Boni era assim. Então, uma conversa com o Luciano do Vale, o gigantesco Luciano do Vale. Meu amigo querido, aprendi com ele, fomos sempre, nos ajudamos, jantávamos juntos depois dos jogos e brigávamos por cada meio ponto de audiência, mas sempre fomos amigos. E ele sentou os dois e disse assim, então é o seguinte, mano, o Bolacha, o apelido do Luciano, você vai fazer a seleção. Eu trouxe o Galvão, ainda não existia o papagaio, eu trouxe o Galvão para Fórmula 1 e o resto vocês dividem, meio a meio. Então, assim foi, eu fiz o primeiro jogo da final da Libertadores, ele fez o segundo, o Flamengo perdeu o segundo, teve um terceiro, aí ele falou, não, deixa eu fazer esse terceiro, porque eu já estou aqui por lugar, o Boni falou, tá bom. Aí o Flamengo foi campeão, e o Boni disse, agora é o Galvão que vai fazer a final. E eu fui para Tóquio. Então, faço Flamengo no título mundial de 81. E nos grandes clássicos, nas grandes decisões, seja ele onde for no Brasil, o time que ganha, o que perde fica com raiva de você. É verdade. Então, se tinha um Corinthians e São Paulo ganhava, eu era corintiano. Se tinha um Corinthians e São Paulo, o Corinthians ganhava, eu era São Paulino. Inter e Grêmio, e vai para Cruzeiro e Atlético. Então deu para levar na boa. Quando eu já estava, que não fazia mais os confrontos diretos, fazia seleção, Fórmula 1 e times brasileiros na Libertadores e no Mundial de Clubes, transmiti todos os títulos do Mundial de Clubes de futebol brasileiro, não do Santos, né? Que
que eu era garoto, ou do Palmeiras, que se discute até hoje. Né? Aí, Não vamos entrar nessa seara, por favor. Aí fica mais difícil. Mas então eu falei, um dia lá, saiu. Falou, se a gente quer saber da coisa, eu sou Flamengo. Eu sou carioca, tijucano, sou Flamengo e sou salgueiro. O Cauã Raymond deu uma entrevista recentemente e a gente deu a informação de que ele não renovou o contrato de uma bet que ele fazia. E ele falou, eu comecei a fazer porque eu vi várias pessoas, o Galvão Bueno, fazendo, e achei que ia ser legal. Como é que você vê a questão das bets em relação ao futebol e até a você mesmo? O jogo é uma coisa perigosa. É uma coisa que, se não for muito bem controlada, pode levar pessoas ao vício e pode prejudicá-las. Eu pergunto, há quantos anos existe o jogo? Quantos tipos de jogo existem no Brasil, oficiais? Municipais, estaduais e federais. E tem aqueles que não são considerados crime, que são considerados, como é que chama? Contravenção? Contravenção. Eu fiz esse contrato com a Bet Nacional depois de estudar lá muito bem e conhecer as pessoas, que a origem do dinheiro é absolutamente limpa, que o trabalho é absolutamente correto e que dá para você participar de uma campanha dessa desde que diga todas as verdades. Como funciona, como deixa de funcionar, como se recebe, como deve ser, sempre batendo muito forte na tecla de não permitir o jogo a menores de 18 anos. Não existe nada sério que seja reclamado contra a Bet Nacional. É um trabalho sério, como outro qualquer. Eu estou sempre com eles, sempre olhando, sempre conversando sobre isso. Então eu não me sinto constrangido. De forma nenhuma. Em forma alguma, porque cheguei com o meu pessoal, com a minha equipe, analisando tudo, com a amizade que fiz com eles, que é um trabalho sério. A veia artística sempre esteve com você. Sua mãe foi uma das atrizes pioneiras da televisão brasileira dos anos 50. Do rádio, com muito sucesso no rádio, uma das primeiras atrizes da televisão brasileira. Ana Mildred dos Santos, que faleceu em 23. Ela, inclusive, parou de atuar para cuidar de você. Ela que falava como isso. Como é que era a relação com a sua mãe? Ótima. Mas ela interpretou até o dia que morreu. Ela saiu do palco muito jovem, parou de trabalhar ainda nos anos 50, nasceu em 1950. Mas ela atuou até o último dia. Ela vivia no palco. E fazia bem a ela. Eu acho bonito você falar de atriz até o final. A atriz nunca morre, está sempre com a gente, né? A pessoa ser uma atriz ou ser um ator, ser um artista, é um conceito de vida. É um espírito. Ela está na mente, está no coração, está na alma. E ela faz parte de um conceito de vida. Agora, falando um pouquinho ainda da sua vida, você se acha um bom vivant ou não? Porque você viaja muito, você curte a vida. O que é ser bom vivant? Um cara que gosta de viver a vida, gosta de um bom vinho, gosta de um bom jantar. Gosta do bom vinho? Gosta de viajar. Você estava em Mônaco outro dia. Gosta de comer bem? Eu fui trabalhar, cara. Também. É que eu junto as coisas. Uhum. Eu morei 8 anos lá. Você gostou de ter morado lá ou não? Adorei. Segurança acima de tudo. Um pouco mais caro, mas os atletas, no meu caso, porque eu recebia no Brasil, mas os grandes atletas internacionais, artistas, eles moram lá porque não pagam imposto. Né? Imposto zero, então fica legal. Mas o Lucas chegou lá com 6 anos, ele aprendeu a escrever e falar inglês e francês. Tinha que mandar ele 1 ano para o Brasil para ele conseguir falar. Quem estava conseguindo? Para ele não dizer, posso eu ter uma Coca-Cola? Ele pensava em inglês para falar em português. Uhum. O Lucas está em Hollywood fazendo um filme dele. Você ainda patrocina ele, como diria o outro? Eu digo para ele que está na hora de tá com os contratos assinados já, mas tem que investir, cara. Você tem que investir. Tenho 2 grandes orgulhos na vida. Primeiro, a minha família, que é a coisa que eu mais amo. Minha mãe, meus pais. Eu tive 2, cara. Tive tanta sorte na vida, o homem assim, é tão meu amigo.
que o Aldo Viana era um homem de televisão. Criou programas, era diretor de televisão, meu pai biológico. E seu Celso, que eu sempre chamei de pai, casou com minha mãe, eu tinha 8 anos de idade. E se você perguntar para meus filhos, e o vô é o Celso. Isso para todos eles. Me fizeram muito bem. Minha mãe, uma pessoa do outro mundo, está nos vendo agora, deve estar interpretando alguma coisa onde ela estiver. Essa é a minha grande fortuna. E o segundo é a minha realização do meu trabalho, aquilo que eu pude ganhar, o sossego que posso dar às pessoas. Mas eu não sossego, eu não paro. Você não Então, consegue? Vamos tocar em frente. Você não E a consegue. terceira, a saúde que eu ainda tenho para não parar. Me falaram que você parece que vai virar dono de televisão, é verdade isso? Ou quase isso, sócio da televisão? Alguém me contou. Ô, cara, eu queria saber como é que você sabe essas coisas todas. Eu estudo bem, eu apuro bem, eu corro atrás. Eu confesso a você que para mim eu não achei que você fosse tocar nesse assunto, não. O que acontece? Então eu tô fazendo TV aberta. Aí eu tô no streaming. Tô na Amazon Prime, um contrato de 3 anos para fazer Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Aí veio uma proposta. O pessoal começou Desimpedidos, com o pessoal que começou a Porta dos Fundos, com outros especialistas em marketing. Eles perguntaram, você não quer vir com a gente? E você topou. Você não quer ser sócio? Você não quer ser dono? Aí as pessoas imediatamente imaginam, o Galvão vai voltar para narrar o que tiver lá. O Galvão, artista, digamos assim, do esporte. Não. Eu quero fazer televisão no YouTube. Não quero ser youtuber. Não nasci para isso. Não é para acontecer amanhã, nem para acontecer depois da manhã. É uma coisa para ir sendo criada. E buscar coisas internacionais. Rapaz, eu teria um sonho nesse momento agora. Eu Qual acredito é? muito no Fonseca, rapaz. Eu acho que ele vai ser o grande novo ídolo João do esporte Fonseca, né? brasileiro. Assim que ele deixar de entender, que ele conseguir entender que ele não tem que decidir todos os jogos na primeira porrada de direita, ele tem tudo para ser um grande ídolo. Então o maluco aqui vai Esse já fazer tá programa com- na TV aberta, vai narrar futebol no streaming e vai ser sócio de um canal que vai trafegar em todas as plataformas. Será que eu vou ter saúde para esse tempo? Deus ajuda. Galvão, você olhou aqui no meu olho e falou de sonho. Você tem algum sonho ainda? Tem alguma coisa que você quer conquistar nessa carreira que você não conquistou? Muitas vezes me perguntaram, eu respondi de coração. Eu peguei a melhor Fórmula 1 que existiu na história. E na melhor Fórmula 1 que existiu na história, o Brasil ganhou 8 títulos mundiais, mais 5 vice-campeonatos mundiais. Eu peguei uma fase do futebol. Sabe lá que uma seleção fazer 3 finais de Copa do Mundo seguidas? Então, o que mais que eu posso querer do que isso para a transmissão de futebol? 3 finais de Copa do Mundo, o Tetra, o Penta. Todos os títulos do Flamengo, os 3 títulos do São Paulo, do Grêmio, do Inter, do Corinthians. Os títulos mundiais, e as Sul-Americanas, e as Copas da América, e as Copas das Confederações. Vai para o automobilismo, só poder contar a história de Ayrton Senna e mudar o nome dele, de Ayrton Senna da Silva para Ayrton Senna do Brasil, essa vai embora junto comigo. Eu sou absolutamente realizado. Sabe o que me faltou? Guga? Transmitir o Guga e o Roland Garros. Mas é que nessa época já não era mais um produto TV aberta. Eu fiz o último jogo de TV aberta. Carlos Alberto Guimarães, numa Copa do Brasil, o jogo demorou 5 horas e meia. O Boni ficou desesperado, ia perdendo novela das 6, das 7. Jornal Nacional foi perdendo tudo e o jogo não acabava. E o berro dele no meu ouvido, eu escuto até hoje. Porra! Nunca mais na televisão esse negócio aberto! Me faltou o Guga. Me falta fazer um programa de auditório. Você quer fazer então um programa de auditório? Não sei se tem mais idade e saúde. Não sei se Vontade de vai ter, trabalhar você tem. não sei se vai ter espaço. Trabalhando
no programa semanal da TV aberta, fazendo jogos no streaming, sendo sócio de uma emissora de televisão que vai crescer, 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 crescer. Não tenho dúvida nenhuma. Mas programinha de auditório ia ser legal. Alô, Johnny Saad. Fica a dica. Galvão, obrigado por você ter vindo Obrigado aqui a você. na minha estreia. Obrigado a você que assistiu a gente até o final. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, mas acima de tudo, pela sua grande E amizade. quando você souber de alguma coisa minha, me conta, tá? Por favor, Olho no Olho volta em breve. Porque aqui você sabe, na hora da verdade, olho no olho.